Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Boa Boa Deise. noite. noite, meus queridos. Boa Oi, noite. saudade de vocês. Como é que vão? Estão bem? Bem, sim. Que Estamos bom. bem, mas estamos na luta do Sansara aí. A mãe dela está Sim, muito sim, doente. sim, mas eu é muito Enfim, idosa? Já é muito idosa? 88 anos. 88 Ai, anos. maravilha, coisa linda. Mas aí, obrigado, Cida. ai, é um prazer tê-los aí junto novamente. Sansara nos consome, né? Poxa, mas consome, mas nos faz crescer, né? É, A gente cresce assim também. vamos. Então, hoje nós iniciamos com a prece de Tapiritsa. Na semana passada, nós fomos rapidamente apresentados a ela, né? Nós temos essa prece na página 67 do livro, mas nós vamos utilizar uma outra tradução, que é a tradução que nós estamos usando na Sangha agora, principalmente aí quem está fazendo o Dzogchen. Depois nós lemos essa tradução do livro e como nós usamos mais ordinariamente aí nas nossas práticas a outra tradução, principalmente para não confundir a conexão, né, que nós temos com a prece e tudo mais, então nós vamos usar aqui no início da nossa prática a invocação de Tapiritsa que foi enviada pela Bem, Andréia há boa minutos. noite, tudo bem? Oi, Boa Andréia. noite. Peço só uma licencinha para falar que eu coloquei também aqui no chat do Zoom e eu compartilhei nos grupos. E tá aqui no chat do Zoom também, dá para baixar. Obrigada, querida. E compartilhei aqui também, Andréia, hoje. Maravilha. Aí facilita para todo mundo. E aí peço desculpa pros praticantes de língua espanhola e peço ajuda da Lina, né, para fazer a tradução. Lina, boa noite, buenas noches. A prece de Tapiritsa é uma prece de Guru Yoga. Então, nós podemos fazer tanto a prece de Guru Yoga, que nós fazemos aquela curta normalmente, e na medida em que nós avançamos no estudo de Dzogchen, essa deidade vai se tornar cada vez mais presente em nossas práticas. Então, a partir de agora, nós vamos, então, fazer a prece de Guru Yoga com a prece de Tapiritsa. Na capa do livro, para quem tem o livro em mãos, essa deidade que se apresenta na capa, na parte de cima, é Tapiritsa, né? Essa deidade branca, emanação de contusão. Que maravilhoso! És a emanação coração de contusão. O teu corpo aparece como um cristal, branco e luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é auto-liberta de ilusão,
que é o samsara, da libertação, que é o nirvana, e os defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realizações tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõe-se as 3 dimensões, que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos serem pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizados. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Essa prece de Tapiritsa é a essência, é a quintessência dos ensinamentos do Dzogchen. Então, é muito mais do que simplesmente recitar, acompanhar, contemplar e internalizar tudo que a prece de invocação de Tapiritsa diz, de alguma forma, nos leva para o caminho Dzogchen. É a quintessência de todos os ensinamentos, o ensinamento mais elevado. Então, a prece de Tapiritsa perpassa por todos esses pontos. E nós continuamos o nosso estudo, então, na página 55, Sutra, Tantra e Dzogchen. E hoje nós entraremos no bom, no Dzogchen do bom, propriamente dito, tá bom? Então vamos lá, nós terminamos essa primeira parte que está nos colocando na doutrina bom, e depois nós vamos para o Dzogchen. De acordo com o bom, as 5 paixões, ignorância, apego, raiva, inveja e orgulho, são as principais causas de todos os problemas dessa vida e da transmigração no samsara. Eles também são chamados de 5 venenos, porque matam as pessoas. Essas são as paixões que devemos superar através da prática. De acordo com a visão do Sutra, leva muitas existências para purificar as paixões e alcançar a iluminação. Ao passo que, de acordo com a visão tântrica e a visão Dzogchen, o praticante pode obter a iluminação nesta própria existência. O que diferencia o Sutra do Dzogchen é que, na visão do Sutra, nós precisamos de muitas vidas para que nós possamos atingir a realização, para que nós possamos atingir a iluminação. Tanto o Tantra como o Dzogchen tratam de atalhos, de métodos mais ágeis e rápidos de atingir a realização, de atingir a iluminação. O Tantra, ele vai utilizar das visões, ele vai utilizar das imagens, dos mantras, das recitações, das visualizações. Ao passo que o Dzogchen é o reconhecimento da mente iluminada. Diferentes religiões e tradições espirituais elaboraram diversas maneiras de purificar as paixões e alcançar a realização.
no Bon Yung Drum, estes são o método da renúncia, o método da transformação e o método da autoliberação. Sutra, o método da renúncia, o Tantra, o método da transformação, porque o Tantra é sobre transformar, né? Como transformar a raiva em compaixão, como transformar o apego, como transformar a ignorância. É o caminho do Tantra. Eu transformo o meu corpo, né? Nesse momento eu estou aqui, Denis, e eu me visualizo de repente como Shen Laocar, como Tapiritsa. Então eu estou transformando uma coisa em outra. No Dzogchen, eu simplesmente reconheço. Então o que vai diferenciar esses caminhos e a experiência do Dzogchen é que no Dzogchen o reconhecimento é automático. Então, a liberação, ela é num instante, é a autoliberação. Nós nos liberamos. Para lidar com as paixões, podemos usar o exemplo de uma planta venenosa. De acordo com a interpretação do Sutra, a planta deve ser destruída, porque não há nenhum outro modo de resolver o problema do seu veneno. O praticante do Sutra renuncia a todas as suas paixões. Então, normalmente, o Sutra, ele produz muitos monges, a perspectiva monástica, mas a perspectiva monástica da renúncia total. Por quê? Porque é a perspectiva do Sutra. Eu tenho que deixar de lado absolutamente tudo. Eu tenho que negar, né, as paixões. De acordo com o sistema tântrico, o adepto tântrico deve pegar a planta venenosa, misturá-la com outra planta, a fim de formar um antídoto. Ele não rejeita as paixões, mas tenta transformá-las em suporte para a prática. O adepto tântrico se assemelha a um médico que transforma as plantas venenosas em medicamentos. Então, nós temos essa perspectiva da transformação do Tantra. Então, eu sinto a raiva, eu experiencio a raiva e transformo a raiva. Eu estou o tempo todo transformando uma experiência em outra. O pavão, por outro lado, come a planta venenosa, porque tem a capacidade de usar a energia contida no veneno para se transformar, se tornar ainda mais belo. Isto é, ele libera a propriedade venenosa da planta, transformada em energia para crescimento. Esse é o método Dzogchen. De, sem esforço, liberar as paixões imediatamente quando elas surgem. Então, o pavão, nós vamos usar ele o tempo todo como dentro da perspectiva do Dzogchen. E um dos símbolos que nós usamos muito, e vocês vão ver comum no altar do praticante Dzogchen, penas de pavão. Porque o pavão representa exatamente essa transformação, essa capacidade, não de transformar, melhor, de se nutrir do veneno. E ele utiliza o veneno, né, ele se alimenta de veneno e se torna ainda mais belo ao se alimentar do veneno. Essa é uma característica da nossa tradição. Quando a gente faz a prece de invocação de Yeshua-Almo, nós sempre reportamos: estás vestida com um lindo manto de penas de pavão, né? Simbolizando essa realização, essa autorrealização, né? Da própria base que se manifesta. Então, nós fomos agora para a página 57, o Dzogchen Bonpo. Existem várias tradições Dzogchen. A essência do Dzogchen é exatamente a mesma.
E os caminhos do Dzogchen serão muito parecidos, tanto o Togyal como o Trekchö. O Trekchö como esse repousar a mente, e depois o Togyal, que é a manifestação das luzes, já a relação direta com os elementos. Na medida em que a gente vai avançando no estudo, isso vai ficando muito claro. O que diferencia o Togyal do Trekchö. Esses dois, essas duas formas, né, de praticar o Dzogchen. Trekchö está muito associado à consciência, à natureza pura da mente, ao descansar na natureza pura da mente. Trekchö quase não tem esforço, tem reconhecimento. O Togyal, você já tem um pouco mais de esforço, você já tem um pouquinho mais de entrega. Tem o cansaço físico, tem as posições. Então, o Togyal tem formas de sentar, tem formas de visualizar. São os dois movimentos do Dzogchen. Existem linhagens Dzogchen dentro do Bon muito específicas. Nós vamos falar do Atri, nós vamos falar do Shanshun, tem uma linhagem Dzogchen que só leva o nome de Dzogchen, mas numa conversa com a Rosângela, que está aqui, a gente falou sobre uma linhagem feminina do Dzogchen. Tem uma linhagem toda transmitida só de mulheres que se realizaram para mulheres que se realizaram. É um ensinamento muito específico para mulheres dentro do Dzogchen. Não sei se a Rosângela chegou. Não sei se eu te mandei, Rosângela, o material, e se você chegou a ver esse material. Oi, Denis. Eu li o livro já e fiz o retiro com o Ligmincha Itália, né? Que você me mandou o link que eles estavam Ah, promovendo, né? Foi bem legal, muito bom. e Estou com é, e é, aspiração de traduzir alguns trechos desse livro, assim, para a gente conversar com as moças, né? e é uma coisa muito da nossa tradição. Ter uma linhagem feminina desses ensinamentos é riquíssimo, né? E eu não conheço em profundidade, eu tive acesso só ao texto, eu não fiz esse retiro, mas ele é peculiar, porque ele vai carregar toda a perspectiva do feminino olhando, né, para todos esses ensinamentos. E Isso para dizer, o oi? coordenador da Sangha da Itália, ele disse que a maioria acho que é tudo Togyal ali, né? São práticas Togyal, o livro Ele todo. está mais centrado no Togyal. É isso. Então, vale muito a pena a gente conhecer e olhar para isso tudo. Agora, do ponto de vista da quinta essência, a quinta essência, o que é essencial, é comum a todas as linhagens, se adaptando nas formas de ensinar. Capítulo 4, o Dzogchen Bonpo. A sabedoria que surge espontaneamente é a base. As 5 emoções negativas são energia manifestada. Ver as emoções como equivocadas é um erro. Deixá-la estar em sua própria natureza é um método. Para encontrar o estado não dual da liberação, superar esperança e medo é o resultado. Eu vou ler de novo, porque esse trecho é o ensinamento essencial de todo o nosso caminho. A sabedoria surge espontaneamente, a sabedoria que surge espontaneamente é a base. As 5 emoções negativas são energia manifestada. Nós não temos que mudar nada. Vocês percebem o quanto isso é diferente do Tantra? É diferente do Sutra? Porque aqui a raiva, nós olhamos para a raiva. Nós olhamos para o apego.
Nós olhamos para a ignorância. As emoções negativas são energia manifestada. Se a gente ver as emoções como equivocadas, é um erro. Se culpar por ter raiva, se culpar por ter apego, olhar raiva e apego como algo errado, é um equívoco na perspectiva Dzogchen, porque tudo isso é manifestação da própria base. É a radiância da própria base. Então, quando a gente avança na discussão do Dzogchen, nós vamos falar muito da radiância, aquilo que está brilhando. Então, a raiva, ela é uma emanação, é uma manifestação da base. Por isso, nós não a vemos como algo errado, né? Nós vemos algo como da nossa natureza. Deixá-las em sua própria natureza é um método para encontrar o estado não dual da liberação. Superar esperança e medo é o caminho. Embora tenha havido praticantes Dzogchen em todas as tradições religiosas tibetanas, como, por exemplo, o quinto Dalai Lama, da escola Gelugpa, o terceiro Karmapa, Rangjung Dorje, da escola Kagyupa, e Dragpa Gyaltsen, da escola Sakya, as linhagens mais importantes dos ensinamentos Dzogchen no Bon, a religião nativa no Tibete, e na escola budista Nyingmapa, a mais antiga. Nessas duas tradições, o Dzogchen tem um papel central. A iluminação se dá pelo caminho do Dzogchen. Essas duas tradições têm o Sutra, têm o Tantra, mas é o Dzogchen, e ambas reconhecem o Dzogchen como a grande perfeição. O 14º Dalai Lama, Sua Santidade o Dalai Lama, né, atual, ele ensina a Dzogchen, mas ele ensina a Dzogchen como quem aprendeu na Nyingmapa e transmite, mas não é a prática principal, né? Ou mesmo como a Karma Kagyu, né? Mesmo Karmapa tendo estudado Dzogchen, a Karma Kagyu ela vai ter como prática principal o Mahamudra. Então, são ensinamentos específicos dentro das tradições, mas o Dzogchen como tal é a marca tanto da Nyingmapa como do Yungdrung Bon. A Nyingmapa no Brasil acabou se difundindo muito com o Shagdu Tulku Rinpoche, né? Então, muitos de nós começamos a praticar na Nyingmapa, que tem um caminho, que tem uma forma específica de transmitir o bom, que para quem é aluno daquela tradição segue daquela forma, e o bom, que tem o seu método, sua forma de ensinar. Essas duas Ô, tradições, pois Denis, não? eu Oi, Marcos. só queria fazer assim, uma colocação aí com relação a essa base, né? A sabedoria é a base, né? Você acha que é melhor deixar para o final? Não, vamos lá. Tá, então, assim, quando ele fala em transformação, né? Eu até tenho uma colinha aqui para não errar, né? Então, o veneno mental da ignorância, ela se transforma, esses 5 venenos se transformam nas 5 sabedorias. Então, o veneno mental da ignorância, ela se transforma na mente não conceitual. O veneno da raiva, ela se transforma na sabedoria semelhante ao espelho. O veneno do apego se transforma na sabedoria do discernimento. O veneno do orgulho na sabedoria da equanimidade. E o veneno do ciúme se transforma na sabedoria que tudo realiza. É muito lindo isso, assim, quando eu descobri esses ensinamentos, eu não sabia que era do Dzogchen, né? E agora você deu essa luz aí, que é desse caminho, né? Então, assim, é muito especial mesmo a gente ter esse tipo de ensinamento, nossa. Ô, Marcos, quando a gente está falando da transformação, a gente está falando bastante da perspectiva tântrica. Ah, É, é verdade. quando o veneno se transforma em algo.
Na perspectiva do Dzogchen, eu vou reconhecer aquele veneno como esse algo. Não tem um processo de mudança. Porque aquilo que nós entendemos como veneno é perfeito e completo no Dzogchen. Isso não quer dizer que a gente vai agir pelo impulso da raiva, entende? Mas a gente reconhece a raiva como algo importante, reconhece o apego como algo importante. A gente não sufoca nenhuma emoção. Nós Mais vamos ainda, né? reconhecer na emoção a beleza. Então, a ideia do pavão, ela é muito importante, porque o pavão, ele vai lá e se alimenta do veneno. E o veneno produz beleza. Por isso, o Dzogchen é um ensinamento tão restrito, porque a gente vai entrar em muitos detalhes na sequência, mas ele não é convencional. Ele não é convencional. Em muitos ensinamentos, nós estamos olhando muito para a convenção, transformar isso naquilo. O Dzogchen, ele é não dual. Então, se ele é não dual, qualquer perspectiva de dualidade, o Tantra é dual, o Sutra é dual. O Dzogchen é não dual. Aqui a gente tem uma questão. Porque na perspectiva dual, a gente tem bem e mal, certo e errado, adequado e não adequado. No Dzogchen, a gente reconhece tudo como perfeito e completo. Então, quando nós praticamos, muitas vezes dizemos a perfeição e a completude de tudo, como a mandala dos vitoriosos, como a realização, como a base autoliberada, isso é Dzogchen. Então, é um ensinamento que requer um pouquinho de compreensão, mas uma perspectiva também de experiência da base, da natureza pura da mente, né? Então, a perspectiva da transformação é a perspectiva bem do Tantra. No Dzogchen, nós observamos essa raiva. Então, o Rinpoche ele vai dizendo, no Dzogchen, nós dançamos com a raiva. Isso não vai fazer com que a gente se torne raivoso com alguém, ou que a gente haja sem compaixão. Nós deixamos que ela surja. É não convencional. Faz sentido ou difícil? Não, tá tudo ligado ali. Tá tudo. O Sim, reconhecer, eu acho que esse é o ponto, e não transformar. perfeito. Porque o reconhecer diz da consciência, percebe? Eu só reconheço quando eu estou consciente. Se eu não tenho consciência, eu sequer percebi que ela chegou. Então, diz exatamente disso, o reconhecer da consciência. Ô, RG, Denis, oi, desculpa. Ou então a gente nega, né? Nega como algo ruim, que deva ser algo ruim em nós, que deva ser banido, né? Algo assim, né? E não exato, é. Eu entendi, não é. entendi. Fez sentido. A gente, a Sandra estava por aqui, eu vi ela com a câmera aberta, e é um assunto que a Sandra, se não me engano, é psicoterapeuta. E é um assunto que a psicoterapia usa muito, né? Porque a perspectiva não do Dzogchen, mas de como lidar com essas emoções, né? E nossa formação, até um pouco a questão de nós termos nos formado no espaço cristão, a gente acaba lidando muito mal com as nossas emoções. E o Dzogchen, ele tem uma outra perspectiva. Ele tem uma perspectiva de a raiva está aí, né?
E a raiva não é ruim, o apego não é ruim. Ele é manifestação da mente. Como tudo é manifestação da mente. Esse é o ponto. Tudo é manifestação. RG? Tentando entender, né, aos poucos, né? Porque é um conceito muito interessante para mim, super interessante, né? Mas realmente é um jeito diferente de pensar, né? E eu fiquei refletindo enquanto você estava falando aqui, será que talvez por isso seja que a visão seja o mais importante no desote? Porque, de alguma forma, que eu não faço a mínima ideia como, a mente tem uma experiência direta, né? Dessa não dualidade aí, talvez a conduta venha naturalmente correta, vamos dizer assim, né? Tipo, a fala, a ação, né? Quer dizer, não tá negando, nem tentando transformar a raiva, ou a inveja, ou os cinco venenos, mas ao mesmo tempo que se a visão alcançar essa não dualidade, a conduta, por exemplo, que é um dos três ali, vai vir de uma forma a não causar sofrimento, nem a si, nem a outros seres. Quer dizer, a visão estaria na frente aí no Dzogchen, né? De perceber essa não dualidade. Esse é isso, né? De alguma forma, RG passa por aí, e é muito interessante como essa perspectiva não dual da visão, de alguma forma, como exemplo, assim, né? Um exemplo até cristão, né? Jesus diz lá num dos evangelhos que a gente deve amar nossos inimigos. Na perspectiva dual, inimigo não é algo para ser amado. Porque é no exato momento que você passa a amar seu inimigo, sumiu o inimigo. Ele não existe mais. Porque você colocou ele numa perspectiva não dual. O amor incondicional, ele é não dual. Ele não divide, ele não separa, ele não escolhe. Então, a visão Dzogchen é exatamente essa perspectiva, né? É uma perspectiva ativa. A visão, ela é ativa. Você escolhe para onde olha. Então, tem uma perspectiva de como você vê o mundo. Os ensinamentos dizem: mude tua forma de ver e deixa o mundo exatamente do jeito que está. Essa é a perspectiva Dzogchen. Então, é uma perspectiva de um caminho espiritual muito específico. Daí que muitas tradições, para chegar no Dzogchen, para afinar o ouvido, para afinar o olhar, exigem práticas preliminares. Então, quem passou pela Nyingma para chegar no Dzogchen, faz o Nundro. São 100.000 prostrações, são 100.000 práticas de Vajrasattva, são 100.000 práticas de oferecimento de mandala, para que a visão vá se preparando exatamente para ouvir esse tipo de ensinamento. Que sim, ele é mais restrito, porque se a gente não tiver a visão correta, toda a nossa toda a nossa meditação e a nossa conduta, ela vai ser errada, ela vai se perder, porque a perspectiva é a do olhar, é a visão, né? Eu costumo dizer que é aprender a amar com os olhos, amar tudo aquilo que os olhos tocam. Essa é uma perspectiva da visão dos outros, então é não dual, porque o amor inclui, imediatamente ele inclui, ele não é excludente. Então, é um ensinamento profundo, mas a gente precisa de um tempo para assimilar, para compreender que samsara e nirvana nada mais são do que duas faces da mesma moeda. Então, quando nós vemos busco nirvana, o nirvana pode ser tão samsárico quanto samsara. A visão Dzogchen, ela se afasta de samsara e nirvana.
ela é não dual. Então vamos seguindo. Estas duas tradições dividem seus ensinamentos em 9 veículos. Nós tratamos na semana passada do bom, ou caminhos da prática que conduzem à iluminação ou realização. Em ambas as classificações, o Dzogchen é o nono e mais elevado veículo. Atualmente, mestres das duas escolas tibetanas começaram a ensinar o Dzogchen, e este parece estar quase se tornando uma espécie de moda no Ocidente. Mas o que é isso, Dzogchen? Dzogchen literalmente significa perfeição, realização ou completude, que é total ou grande, né? O completude Dzog, que é total ou grande, Chen. Embora Dzogchen seja a grande esfera única, por conveniência é descrito como tendo 3 aspectos da base, do caminho e do fruto. Então, tem 3 aspectos: a base, o caminho e o fruto. Base, porque o fundamento do Dzogchen é o estado primordial do indivíduo. Caminho, porque o Dzogchen é o caminho imediato, direto e supremo para a realização. Fruto, porque o Dzogchen é a consumação da iluminação, liberação do ciclo da ilusória transmigração de samsara em uma única existência. Esses 3 elementos no Dzogchen estão contidos. O Dzogchen contempla tudo. A base, que é a natureza não dual, o caminho, né, dentro desse processo da própria natureza, e a iluminação, que é também a consumação desse caminho não dual. Então, no Dzogchen, base, caminho e fruto são 3 aspectos da mesma realidade. Para entender melhor o Dzogchen, vamos examinar melhor a divisão em base, caminho e fruto. De acordo com o ensinamento Dzogchen, a essência, um gobo, da base de tudo, Kunshi, é vazia. Essa perspectiva de base enquanto Kunshi é uma terminologia muito própria do Yingdrung. Então, nós vamos nos relacionar à base, à mente, a base, como Kunshi, algumas vezes nós chamamos de Kunshinanshi, que é essa base não dual. É vazia e primordialmente pura, Kadak. Esse primordialmente pura, Kadak, é importante a gente anotar, porque a gente vai falar muitas vezes no Dzogchen como uma relação entre Kadak e Lundru, que é a base vazia, Kadak, né? Primordialmente pura, Kadak. Aqui está como Kadag, né? Vocês vão encontrar como Kadag ou como Kadak. Com K também é possível. Mas é essa base que é vazia e primordialmente pura. A natureza da base é a claridade, Ksalba, que é espontaneamente perfeita, Lundru. Então, a base é pura e perfeita, Kadak e Lundru. A união inseparável da essência primordialmente pura e da natureza espontaneamente perfeita. A natureza pura e a natureza perfeita. É o fluxo não obstruído da energia e da compaixão. Na mente individual, esta base é o estado natural, Xi.
e é a fonte do samsara para a mente deludida e do nirvana para a mente na qual o conhecimento rigpa está desperto. Então, essa finalização traz para a gente o exato ponto em que se dá a diferença entre samsara e nirvana. Por quê? Na perspectiva do nirvana, a mente, a mente está desperta, é rigpa. E é isso que gera o nirvana. Na perspectiva do samsara, a mente está deludida. A mente não consegue perceber a pureza ou a perfeição de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que surge. Então, na mente individual, esta base é o estado natural e é a fonte do samsara para a mente deludida e do nirvana para a mente no qual o conhecimento está desperto. Rigpa. Então, esses termos são alguns termos que nós vamos usar bastante, principalmente o Kadak, Olundro e Rigpa. Esses termos aparecerão muito no texto. Rigpa, então, diz dessa mente desperta. Mas por que nós dizemos que no Dzogchen tudo é perfeitamente puro, tudo está completo? Por quê? Porque se considerarmos a partir da visão, e aqui é a pergunta do LG, na visão desperta, para um ser iluminado, tudo é Buda. Para quem despertou, tudo é perfeito e completo. Para um Buda, lama e ouro, é o mesmo, não tem diferença, porque é não dual. Nós que ainda não despertamos, lemos tudo na perspectiva da dualidade. Para um Buda, só há emanação de compaixão. Energia, como ele diz aqui, o fluxo não obstruído de energia, tudo aquilo que surge, e de compaixão. Um ser perfeitamente puro, perfeitamente desperto, emana compaixão. A essência do Kunshi, ou base, é denominada mãe. Então, a base nós denominamos mãe. A consciência desperta, Rigpa, nós denominamos filho. E a inseparabilidade entre mãe e filho é o fluxo de energia, que nós vamos chamar de sal. Não há uma separação entre base e consciência da base. Não tem como separar. Só que, pela nossa visão deludida, nós não reconhecemos base e consciência desperta. Então, nós dizemos muito que na perspectiva do Dzogchen, é como se a mãe reencontrasse o filho. Então, a prática Dzogchen é um retorno. É a perspectiva do reencontro, como se a mãe reencontrasse o filho. E a inseparabilidade que se reconhece porque só há mãe, porque há filho, e só é filho porque há uma mãe, essa relação é o fluxo de energia, o Tsal. O caminho, Lam, consiste em adquirir insight na visão
Itaba, o insight na visão Dzogchen, que é o conhecimento da verdadeira condição da base do indivíduo e tornar o fluxo de Rigpa cultivado através da meditação, contínuo no período pós-meditação, de modo que ele possa ser integrado ao nosso comportamento ou atitude e às atitudes do dia a dia. O fruto é a atualização dos 3 kayas inerentes nessa mesma existência. Ele culmina com a realização do corpo de arco-íris ou do corpo de luz no final da vida. Por meio dela, na morte, o corpo material não deixa restos mortais, mas se dissolve na natureza que é luz. A culminância de Dzogchen consiste na realização ou do corpo de luz ou do corpo de arco-íris, que aí é um conhecimento bastante profundo, bastante avançado, e que nós aqui vamos tocar durante esse estudo. Então, é essa forma em que a realização Dzogchen surge como corpo de luz ou como corpo de arco-íris é conhecida já há muito tempo nas tradições tibetanas. O praticante ele se torna dominador de todo esse processo da mente, ao ponto dele ser capaz de dissolver o próprio corpo em luz, né? E o corpo de arco-íris em luz de arco-íris. E durante o caminho, durante a nossa leitura, a gente vai se deparar com todo esse processo, né, que leva ao corpo de arco-íris. De alguma forma, a prática ou a discussão do corpo de arco-íris, ela é bastante excêntrica, bastante exótica, e chama a atenção de nós ocidentais, né, quando nós dizemos que um mestre realizado, ele entra em Tukdam, né, ele entra em meditação profunda e começa a dissolver o seu próprio corpo em luz de arco-íris, ao ponto de que em algumas práticas restam somente cabelos, restam somente unhas do mestre após todo o seu processo de dissolução em luz. É excêntrico, é exótico. Então, quando nós vemos na internet algumas imagens de mestres que ficaram pequenininhos, né? Que os praticantes estão ali acompanhando todo o processo dele, as luzes de arco-íris formando-se, de fato, halos de arco-íris ao redor do espaço em que ele está. Isso acaba sendo bastante atrativo. Tem alguns estudos, e tem um padre italiano que conduz um estudo bastante profundo sobre o corpo de arco-íris, em que ele vai associar a ressurreição de Jesus à manifestação do corpo de arco-íris. É uma figura bastante interessante, assim, porque ele vai encontrar os pontos de convergência da ressurreição de Cristo a, a com o desenvolvimento do corpo de arco-íris. É claro, ele é um praticante, ele é um padre católico e é um praticante do budismo tibetano, ele bastante sério na prática do budismo também, que faz com que ele tenha essa leitura bastante peculiar. Vamos só pegar aqui a página 59 e 60 nesses últimos minutos. O Dzogchen no contexto da prática espiritual bom. O Dzogchen é a tradição espiritual mais elevada do bom. No passado, os praticantes que conheciam e praticavam Dzogchen no Tibete eram poucos. Mesmo dentro da tradição
Bom e Nyingmapa. Um motivo para isso é que não era fácil receber esses ensinamentos. Eles eram transmitidos eram mantidos muito secretos. Poucos mestres davam e para poucos estudantes. Mesmo nos tempos atuais, os adeptos leigos do bom no Tibete passam geralmente bastante tempo fazendo as 9 práticas preliminares, o Nundro e Poa, ao passo que os monges que ficam nos mosteiros se envolvem principalmente em estudos e debates intelectuais e filosóficos e na recitação de textos rituais litúrgicos. Então, nem os leigos, nem os monges tinham acesso ao Dzogchen da forma com que nós estamos tendo. Inclusive, para eles era muito difícil chegar nesses ensinamentos. Muitos mestres insistiam, e muitos mestres continuam a insistir ainda hoje, para que praticantes completem as práticas do Nundro antes de receber os ensinamentos Dzogchen. Essas práticas preliminares são descritas num texto específico da tradição. Cada uma dessas 9 práticas deve ser realizada 100.000 vezes. As 9 práticas são: gerar a compaixão por todos os seres sencientes, tomar refúgio, oferecer mandala, meditar sobre a impermanência, confessar as transgressões, fazer prostração, Guru Yoga, fundir a mente com a mente iluminada do Guru, visualizando-o à sua frente, oferecer preces e receber bênçãos. Entretanto, quando recebi os ensinamentos do Shanshun Nyangyud, de Lopon Samgyen Tezin, defendia que, embora possa ter sido adequado nos tempos antigos manter o Dzogchen em segredo, em nossa época conturbada, é melhor dá-los de um modo mais livre e aberto, mas sem com isso diminuir seu valor. Caso contrário, há o risco deles se perderem. Então, como há um risco de que esses ensinamentos se perdessem, principalmente com a invasão da China e todas as mudanças pelas quais o Tibete vai passando, os mestres decidem, então, que esse ensinamento seja transmitido para nós de uma forma mais livre. Alguns de nós aqui já fazem o Nundro, já começaram a fazer, alguns começaram em outra tradição. Seja como for, é importante que em algum momento a gente assuma o compromisso de fazer o Nundro, ou nessa vida, ou começar pelo menos nela, né? No domingo de manhã, muitos praticantes estão fazendo o Nundro com a doutora Sagmu Yangri, né, com os ensinamentos semanais, mas nada impede que a gente siga os ensinamentos fazendo o compromisso aí de desenvolver essa visão pura, né? E o Nundro acaba sendo um apoio bastante importante para o desenvolvimento dela. Tem algumas perguntas aqui no chat, gostaria de abrir para quem tiver alguma dúvida. Boa noite, o Anthony. Acaso saberia o nome do padre? É interessante porque muitos praticantes Dzogchen, não necessariamente da tradição oriental, não é mesmo? Ah, sim, porque há outros praticantes em outras tradições. Já conheci uma vez uma italiana que era da Umbanda. Existe Nundro próprio para os Bonpos? Sim, existe um Nundro específico para os Bonpos, né? Nós fazemos o retiro de tempo em tempo. O Ling Mincha oferece os retiros do Nundro, o próprio Rinpoche de tempo em tempo oferece. E, se eu não me engano, nós temos o Nundro no Ling Mincha Learning, né? Para quem quer fazer todo
todo o Nundro está gravado, está disponível lá no Ligmincha Learning. A gente pode disponibilizar e a Andrea pode nos ajudar com isso. O padre, esse padre italiano, não recordo, Padre Tisso, se não me engano, até quem acabou trazendo para a gente as informações desse padre, os estudos dele, foi o próprio Rinpoche. O Rinpoche ele deu alguns ensinamentos sobre o corpo de luz, e aí esse padre participou de algumas lives com o Rinpoche, né, tratando aí do corpo de luz. Só um minutinho que eu já dou aqui certinho o nome dele. Deve ter gravado isso, porque eu assisti essa live do Rinpoche com esse padre. Sim, deve ter lá no YouTube da Ligmincha, deve ter É, essa live. acho que o nome é esse mesmo que você está dizendo, viu? Tiso, né? Isso. Eu já encontrei o vídeo aqui dele com o Rinpoche. Eu vou disponibilizar já já aqui no. Só me dá um segundinho. Então, aqui no chat, eu coloquei o link para esse diálogo, né, do Rinpoche com o Padre Tisso, sobre o corpo de arco-íris. Um elemento bastante importante para quem avança agora aí nos estudos do Dzogchen. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bastante importante, gente, que a gente leia várias vezes essa página 58 e esse pedacinho da 59 e esse item que o Rinpoche chamou de Dzogchen. Leia, releia, a gente volta a discutir isso depois, porque principalmente esses termos que nós usamos aqui, Kadak, Mundrup, Rigpa, são o próprio Dzogchen, são termos que nós vamos usar e vai aparecer muitas vezes no estudo. Entre eles, por exemplo, Kunshi. Kunshi é uma coisa muito nossa, né? Falar da natureza apuradamente, falar de uma base, de um Kunshi, e de um espaço em que a radiância surge a partir da base, que essa radiância que está surgindo é tudo manifestação, e que raiva, apego, inveja, orgulho, é tudo manifestação da base, é uma coisa muito do Dzogchen. Então, é importante que a gente afine a visão, né? Afine o olhar, retome esse texto de tempo em tempo, exatamente para que tudo isso vá se sedimentando, porque aí depois vai ficando um pouquinho mais fácil a gente compreender os elementos que vêm a partir do texto. Vamos encerrar novamente com a prece de Tapiritsa. E agora a gente faz a prece de Tapiritsa numa perspectiva Pendzogchen, não dual. Que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzampo. O teu corpo aparece como um cristal, branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial, dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão, contemplas o benefício dos seres.
encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que auto-liberta da ilusão, que é o samsara, da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiencias a realização. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõem-se as três dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede a mim, neste exato momento, o grande significado, para além do intelecto da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. E dedicamos então o nosso estudo. Toda a virtude pura realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar dos seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Voltamos em 5 minutos com os yogas do sonho e do sono.